Pixel Art. A arte mais clássica dos jogos já teve muitos momentos. Alguns bons, outros nem tanto. De qualquer forma, esse é o que todos os devs de jogos querem aprender. Porque, embora no passado Pixel Art existiu apenas por causa da limitação que tinha nos videogames da época, hoje em dia Pixel Art é um estilo artístico, e que sim, é apreciado por muita gente. O que é perfeito pra gente que não é artista, já que é um estilo mais fácil de aprender. E depois de ficar procurando por todos os cantos da internet sobre Pixel Art, eu resolvi juntar tudo que eu aprendi em um único vídeo e fazer um guia definitivo para aprender Pixel Art, para que assim você consiga desenhar muito bem. Quanto ao software que você deve usar para desenhar Pixel Art, é o Azeprite, e não tem nem discussão, pode jogar fora o Pixel e o Photoshop. O Azeprite por si só já consegue ser muito bom, ele é extremamente leve e bem otimizado, além de que dele tem algumas funções bem legais, como por exemplo o espelhamento, onde você consegue desenhar de um lado e desenhar do outro também, e isso agiliza bastante. Outra coisa que eu gosto bastante é a roda de cores, já que ela facilita para a gente criar nossas paletas, e dentro do próprio Azeprite há funções que você consegue criar cores complementares e análogas instantaneamente. E isso agiliza muito o processo de criar paleta de cores. Mas bem, a gente ainda vai chegar na parte que eu vou falar mais sobre cores. Por enquanto, se for para escolher um software, escolha o Azeprite. Ele é pago, sim, mas para compilar o código dele não é. O que isso significa? Significa que alguém compilou o código e está botando a versão mais antiga do Azeprite de graça. Se chama Library Sprite. Ele é basicamente o código do Azeprite, é a cara do Azeprite igual, só a versão mais antiga dele. Mas você não ouviu isso de mim. Mas agora, deixando a brincadeira de lado, o software que você vai usar não importa, desde que você saiba desenhar nele. Se você souber usar as funções, seja lá Photoshop ou Pixel, tá ótimo. Afinal de contas, o que vai valer mesmo é o resultado final. Agora que você já sabe quais programas usar, vamos falar algo que muda completamente a cara do seu jogo, que é o estilo da Pixel Art. Pixel Art tem vários subestilos dentro dela, mas 90% dos casos vão ser utilizados um desses dois estilos. O primeiro é o Side-Scroller. É o estilo 2D de jogos clássicos. A câmera do jogo vê o jogo de lado. Esse estilo é a forma que o jogador vê o mundo, e normalmente é utilizado em jogos de plataforma. E a perspectiva dessa Pixel Art é sempre esquerda e direita. Ela pode sim ter 3D e ter um tipo de profundidade, como alguns jogos fazem. Exemplo Terraria, que faz isso muito bem, mas ainda assim, o ângulo, a perspectiva, tudo vai ser esquerda e direita. Então, se você for procurar sobre referência de Pixel Art e você quer algo de câmera com lado, busque Side-Scroller, que você vai encontrar bastante coisas. A outra perspectiva se chama Top-Down. Aqui é como se a câmera estivesse em cima do personagem, mas um pouquinho curvado, para que a gente não veja só a cabeça do personagem, a gente consegue ainda ver o corpo dele. Jogos como Stardew Valley e Forage conseguem fazer isso muito bem. Normalmente JRPGs antigos também são desse jeito, e por causa dessa leve inclinação que tem no ângulo da câmera, a gente consegue enxergar o corpo do personagem, mas com uma perspectiva diferente. Essa perspectiva faz com que a cabeça do personagem quase sempre seja maior que o corpo, até porque é o ângulo que a gente está olhando. Outro estilo também de pixel art é Pixel Art em 3D. Esse daqui não é tão comum como os últimos dois. Ainda assim, há jogos famosos que utilizam ele, como os Dooms antigos. E esse estilo não se prende apenas à primeira pessoa, tipo Alone in the Dark, que é em 3D, mas tem a câmera fixa, igual os primeiros Resident Evil. Mas agora, deixando os estilos de lado, vamos falar sobre cores. Eu acho essa uma ótima ordem para fazer pixel art. Você vê o estilo que você quer primeiro e depois escolhe as cores. E eu sei que muita gente faz primeiro o desenho para depois colorir, só que eu acho que em pixel art é melhor escolher a cor primeiro, porque basicamente a paleta de cores vai refletir a sensação que você quer passar. E para mim, primeiro é assim: você escolhe o que você quer fazer e com esse objetivo em mente você tenta chegar lá. Então, se você quer fazer um jogo retrô, então escolha uma paleta com poucas cores. Há realmente milhares de paletas de cores que você consegue fazer e como passar sensações diferentes. Cores vibrantes fazem jogos mais animados. Cores menos saturadas podem trazer melancolia e tristeza. Mas eu não tô aqui para explicar a teoria das cores, né? Isso, se você quiser, procure no YouTube que você vai achar muitos artistas melhores que eu explicando. O que eu vou falar aqui é sobre pixel art. E nesse quesito, se você não souber criar paleta de cores, até porque para quem tá começando é difícil, existe esse site aqui, onde já tem paleta de cores prontas. E eu recomendaria você começar a fazer seu jogo desse jeito, escolhendo uma dessas e trabalhando apenas com essas cores. Depois que você já estiver mais confortável, você pode modificar elas, escolhendo cores análogas das que já tem dentro da paleta ou complementares. Assim você vai conseguir fazer as melhores combinações de cores. A minha recomendação quando for escolher uma paleta de cores é que escolha
escolha uma que pelo menos tenha 3 variações da mesma cor, para que assim você tenha uma cor base, uma que seja a sombra e uma que seja a luz. E só isso já vai facilitar bastante a sua pixel art. Um exemplo disso é o guia do Terraria. O cabelo dele tem 3 variações de cores, ou melhor dizendo, 3 tonalidades de cores diferentes. A pele e a calça do personagem também, mas a camisa tem 5, até porque isso não é uma regra, é apenas uma forma facilitada de deixar sua pixel art mais bonita. Em Stardew Valley é a mesma coisa, aqui a gente pode ver o cabelo dos personagens tendo 3 tipos de tonalidade diferente, assim cria esse senso de luz e sombra pra gente. E aqui no Stardew Valley, diferente do Terraria, eles não usam apenas tonalidades diferentes, eles usam cores diferentes, mas que funcionam porque quando a gente olha para a roda das cores, a gente percebe as cores análogas. Usando de exemplo a Lia, a gente vê que boa parte do cabelo tem essa tonalidade de laranja, e quando é para dar destaque ele usa uma dessas cores análogas. Isso significa que ele está fazendo a combinação de cores certa, e desse jeito elas ficam harmoniosas entre si, tipo o cabelo ruivo dela com a roupa verde. Não é à toa que tem várias séries, filmes e animes que retratam ruivas com roupas verdes. E outra coisa importante também de se lembrar é o contorno do personagem, ou da sprite em si. Em jogos normalmente é utilizado mais contorno em objetos interativos, e por fundo do jogo não precisa ter contorno. Contorno serve para indicar ao jogador o que ele pode interagir, e por isso normalmente personagens têm contornos, objetos e alguns tipos de plataformas. Ele serve basicamente para dar destaque ao personagem, e é sempre bem-vindo. Tipo, olha Forage, o personagem é todo branco, ele por si só já se destacaria do fundo, mas para deixar ainda mais distante, o desenvolvedor colocou um contorno preto nele, e assim ele fica mais chamativo ainda. Outra coisa sobre contornos é que nem sempre eles precisam ser preto. Stardew Valley mesmo faz as cores dos contornos serem uma versão mais escura da cor utilizada naquele sprite. Então se é uma árvore que tem muita cor, ele pega a cor mais abundante nessa árvore e abaixa a tonalidade dela, deixando mais escuro. E funciona muito bem. Agora, se aprofundando um pouco mais em luz e sombras, eu quero falar sobre o ângulo delas, que é uma parte primordial, não só em pixel art, mas em todo estilo de desenho. E que quando você for colocar sombras no personagem, ou qualquer tipo de sprite, projete a luz de algum ângulo. Assim vai ficar mais fácil você fazer o sombreamento, e não vai ficar com sombras por todos os lados. Desse jeito, você imagina o ângulo da luz e aplica nele as sombras. Assim, o sombreamento vai ficar verdadeiro. E tente fazer com que todas as sprites dentro do jogo tenham o mesmo ângulo de sombras e luz. Assim, tudo vai ficar harmonioso dentro do game. E bem, com tudo isso explicado, agora eu vou falar um pouco sobre técnicas e dicas que eu posso dar. Eu acho que quando a gente faz pixel art, tem 2 jeitos que a gente pode fazer. Um deles é fazer o contorno do objeto que você quer, e por ele você vai desenhando, o que eu acho que funciona bem para formas geométricas. Agora o meu jeito favorito é esculpir. E pixel art é basicamente você faz um borrão do jeito que você acha que seria seu desenho, e depois vai esculpindo ele, até que ele fique da forma que você quer. Independente da forma, você tem que tomar cuidado com os doubles, que é basicamente os pixels duplos. E vai por mim, quase nunca você vai querer isso na sua pixel art. Ela fica muito carregada, pesada. Apagar os doubles, que são os pixels duplos que ficam na esquina das imagens, deixa tudo mais suave. Em algumas partes específicas você pode colocar tipo pontiagudas, assim você consegue destacar um pouco mais, mas isso é apenas pequenos pontos no personagem, não ele completo. Então sim, você pode deixar alguns em algumas partes específicas, como a espada do personagem, ou orelhas, alguma coisa assim, mas deixe o mínimo possível. Outra técnica muito boa também é o anti-aliasing. Ele serve basicamente para suavizar as esquinas, as pontas, as curvas dos objetos, e é basicamente você colocar na quina da sprite, que é uma linha ou algo do tipo, um pixel a mais, normalmente de uma cor mais fraca do que a original, para fazer um tipo de sombra. Desse jeito você vai conseguir desenhar curvas e retas melhores. E com essas dicas, na verdade com esse guia no geral, você vai conseguir se sair bem em pixel art, e eu espero que ajude. Você sempre pode procurar mais para aprender mais coisas, tem muito vídeo bom sobre pixel art no YouTube, e tem muitos cursos muito bons de pixel art também. Inclusive eu tenho um vídeo antigo aqui no canal onde eu falo sobre eles, avaliando qual é o melhor curso de pixel art e os pontos positivos e negativos deles. Eu vou deixar aí na descrição, assim como os links que eu citei antes. Você já olhou para um print na sua tela e só pelo visual dele já adivinhou que jogo era? Às vezes não só o jogo, mas o estúdio que fez também. Isso acontece porque alguns jogos têm estilos visuais tão inesquecíveis e diferentes da multidão, enquanto alguns outros tendem a ser bem genéricos. O que faz um jogo ter um bom gráfico não é o quão realista ele é, e sim quão agradável é o visual. Tenho certeza que se você pensar, você vai
lembrar qual é o estilo de jogo que você mais acha bonito. Pode ser cartoonizado ao estilo dos anos 30, pixelado ao estilo dos anos 90, aquele retrô dos videogames, ou até um realismo da era vitoriana. De qualquer forma, qualquer uma delas vai ser o conjunto das 9 etapas que eu vou falar nesse vídeo, para que caso algum dia você crie um jogo, você saiba qual visual você vai querer nele, e melhor ainda, como montar esse visual. Olá, eu sou Lalutica, indo direto ao ponto. Todo mundo tem aquele estilo visual que gosta e aquele que não gosta. No meu caso, usando de exemplo aqui, 2 jogos que são antigos, mas são da mesma época, e tinha basicamente a mesma base de público, que é o Clube Penguin e o Habbo Hotel. Eu acho o visual do Clube Penguin bem agradável, a coloração, o estilo cartoonizado, bem cara Disney mesmo, até porque é, só que não é só a coloração. Até o ângulo de câmera, quando nós andamos pela cidade, é bastante legal. Assim você consegue ver todos os pontos certinhos e eles são bem feitos, bonitos de se ver. Os minigames em si também dispensam apresentação, é realmente bonito. Parece que você realmente está jogando um desenho animado que estaria passando em uma série da Disney. Quanto ao Habbo Hotel, eu sinceramente acho muito feio. Não por ser essa vibe Orkut 2010, até porque isso eu acho até legal, e o visual de Habbo pra mim ainda tá longe de ser o meu maior problema com o jogo, mas eu não consigo gostar muito dessa estética quadriculada. Bem, o que eu posso dizer é gosto. E esse exemplo foi só para deixar claro o quão pessoal é o visual de um jogo. O que eu posso achar bonito, você pode achar feio e vice-versa. Mas eu acho que realmente existe o consenso geral do que é bonito. Mas de qualquer forma, o tópico abordado vão ser esses 9, e no final do vídeo eu vou falar 4 formas de você escolher o estilo de arte do seu jogo. Se quiser pular para uma parte específica, está aí na barra do YouTube, cada tópico. Mas bem, essa sequência foi escolhida por um motivo lógico. O primeiro alicerce é basicamente como a arte é feita. Pode ser uma pintura 3D, pixel art como Stardew Valley, ou até algo completamente fora da curva, como Scarlet Deer, onde cada frame é literalmente bordado. O processo é basicamente o que define a textura. E isso é bom escolher logo no começo, porque vai ser isso que vai definir as limitações do jogo. Perspectiva. Eu já havia falado um pouquinho dela no meu último vídeo, mas vou ressaltar aqui, até porque eu acho que dá para se aprofundar um pouco mais. Perspectiva define onde o jogador enxerga o mundo. Pode ser em primeira pessoa, 3D, em terceira pessoa, isométrico, lateral 2D e muitos outros. O que eu gosto bastante é top-down, que é como se a câmera estivesse em cima do personagem, mas está um pouquinho curvada. E por causa disso, dá a impressão que a cabeça do personagem é maior que o corpo e tudo mais. É um estilo padrão de jogos de RPG Maker. E vocês não têm noção o quão importante é a perspectiva. É sério, ela muda totalmente como você vê o jogo. Literalmente. O exemplo disso é Resident Evil, que sempre tem aquela discussão se você prefere em primeira pessoa ou em terceira. E sabe por que a Capcom vive mudando essa perspectiva? É bem simples, elas passam sensações diferentes. Em primeira pessoa é algo bem mais introspectivo. Se você quer passar a sensação do jogador estar imersivo naquele mundo e ser de fato o personagem principal, ou melhor dizendo, se colocar no lugar do personagem principal, você coloca em primeira pessoa, porque deixa ele mais imerso naquele mundo. Muito bom para contar histórias também. Agora, se você quer dar uma sensação pro jogador mais de poder, é melhor colocar em terceira pessoa. Assim o jogador consegue ver ele mudando todo o cenário ao redor dele. Além de que é muito melhor para você trabalhar e desenvolver um personagem que você tá enxergando ele, do que um personagem que você está enxergando através dele. Desse jeito a gente consegue enxergar as feições dele, sabendo quando ele está triste, infeliz ou algo do tipo. E isso nos traz mais afeto com o personagem. Mas tem jogos que fazem mais de uma perspectiva dentro dele. Um exemplo disso é o próximo Resident Evil, que vai ter o modo primeira e terceira pessoa. A resolução é muito mais do que apenas se o jogo está em HD ou não. Na teoria, você consegue fazer um upscale em qualquer tipo de gráfico que esteja em uma resolução 16:9, que é o tamanho padrão dos monitores, para que ele fique em HD, Full HD, 4K e assim por diante. Então o problema da resolução não é ser HD ou não, e sim, resolução por si só é o nível de detalhe, em pixel ou realismo extremo. No caso de 3D, a gente pode usar voxel ou polígonos para dizer qual resolução tem o jogo. Jogos de pixel art muitas vezes abraçam limitações visuais. Isso por si só se torna a estética e a beleza da coisa. Resoluções de tamanho pequeno têm uma diferença enorme quando colocadas lado a lado. É só você pensar em Undertale, por exemplo, que tem gráficos bem limitados, mas que tem um charme especial por causa disso. Outros jogos como Octopath, que mistura pixel art de alta definição e cria esse visual muito bonito. São 2 jogos em pixel art, mas a resolução deles são extremamente diferentes. Tem mais pixel, o que por sua vez gera mais detalhes. Mas claro, mais trabalho na produção e no desenvolvimento do jogo.
Eu acho que cor tão grande quanto a perspectiva é o que vai dar a alma do seu jogo. E quando fala a alma do seu jogo, a sensação que ele vai passar. Na cor, a gente consegue sentir o estilo do jogo. Cores têm a capacidade de nos fazer sentir sensações. Isso é na vida em geral. Por isso, a cor do seu jogo tem que ser algo muito bem pensado. Uma paleta restrita ou monocromática já transmite muita emoção. Pensando em Limbo, que usa preto e branco, você consegue ter uma noção, aquela melancolia que essas duas cores passam. Deixando o jogo em si por si só vazio, não só em cores, mas a sensação, a atmosfera que ele passa, o que combina perfeitamente, até porque o nome do jogo é Limbo, então né, funciona. Já cores saturadas trazem alegria. Escolher a paleta de cor é como escolher o humor do seu jogo. Desse jeito as pessoas só de olharem já vai saber se o jogo é feliz, sombrio ou melancólico. Mas claro, você sempre pode subverter isso. Cuphead é um jogo muito colorido e que parece ser bem receptivo, mas é um jogo difícil que você vai passar muita raiva. Então né, ainda assim, toda a vibe do jogo continua sendo uma vibe animada, e as cores deixam essa atmosfera coesa. Proporções dizem muito sobre a identidade do seu jogo. Em Overwatch, personagens que parecem humanos, mas têm detalhes estilizados, como olhos maiores. Isso faz com que a gente consiga transmitir mais emoções a partir deles. Já em Among Us, temos bonecos com formas mínimas, mas que todo mundo reconhece, e os exageros nos corpos dele podem transmitir emoção. Cabeças grandes para fofura, corpos alongados para elegância, ou formas bizarras para estranhamento. Você pode seguir o estilo mais realista ou mais desproporcionais. Isso faz com que você consiga exagerar e trazer mais emoções naquilo que você escolher exagerar. Luz e sombra podem transformar tudo. Celeste usa cores chapadas, sem muita sombra, e por causa disso ela gera clareza. Já Red Dead Redemption 2 simula o sol, reflexos na água e sombras em movimento, para um realismo quase fotográfico. E além desses extremos, nós temos híbridos como Breath of the Wild, que usa luz suave e tons pastéis para criar um clima de conto de fadas. Não preciso nem dizer que luz e sombra é essencial para um jogo de terror, já que são temáticas que estão presentes em todos eles. E há muitas maneiras de retratar luz e sombra no seu jogo. Não precisa ser algo apenas escuro. Pixel art mesmo retrata a luz e sombra de um jeito bem diferente, às vezes com a técnica chamada dithering, ou para indicar quando algo vai cair do céu. Muitas vezes luz e sombra é utilizado para dar a noção para o jogador da localização daqueles objetos em um plano 3D, já que só por algo ter sombra a gente já tem uma noção de onde ele está. Isso ajuda bastante em localização em jogos 3D. Textura é a sensação do material do jogo. Pode ser limpa, chapada, como vector art, ou cheia de detalhes, como em Shield of Light, que parece pintada em aquarela. Textura é basicamente uma simulação de técnica, o processo que você utilizou para criar o visual do jogo. O legal é que textura muitas vezes carrega marcas técnicas, tipo lápis, pincel, colagem, papel rasgado. Basicamente tudo pode virar a identidade de um jogo. É o contorno da identidade. Elas moldam a clareza e o estilo do seu jogo. Linhas grossas e escuras dão um visual marcante. Linhas finas trazem um visual mais elegante ou delicado. E é claro, há jogos que simplesmente não tem linha, dando a sensação de pintura viva, como o Journey. E é claro, até a cor da linha, que é essa borda, pode mudar. Stardew Valley faz isso muito bem. Ele não tem bordas pretas. Ele tem bordas da mesma cor da Sprite, só que diminuída. Muitas vezes preto é usado para contraste, já que ele chama mais atenção, divide o objeto do cenário, enaltece o personagem, e é muitas vezes utilizada para destacar algo. Já a borda colorida é bastante usado para suavidade, deixa tudo mais suave e não ter uma transição tão brusca. Branca é para botar brilho. Tudo isso é apenas detalhe, mas que faz toda a diferença. O pós-processamento é basicamente um filtro mágico, em que os efeitos são aplicados no jogo inteiro, tipo aquele filtro que você coloca em foto, mas só que em tempo real. Tem o Bloom, que é basicamente uma técnica para deixar algo com mais brilho, a granulação que traz nostalgia, borrão para deixar algo profundo. Por isso quase todos os jogos o cenário não é borrado daquele jeito, mas é colocado um efeito para deixar borrado para destacar e tirar o jogador daquele fundo. Hollow Knight usa desfoque e brilho para criar atmosfera. Já Short Hike transforma modelos 3D em algo pixelizado, para criar um estilo único. Eu diria que o pós-processamento é basicamente aquele toque final que você dá no jogo. Com ele você consegue deixar cores mais quentes ou mais frias, colocar filtros que remetem a algum estilo específico como noir, ou simplesmente tirar o serrilhado do jogo, deixando ele mais HD. Fiquem de olho nesses efeitos sutis quando você jogar algum jogo. Eles são parte do estilo. Um shaders bem colocado pode transformar uma cena mediana em algo que tem identidade.
Agora que você já conhece os elementos que constroem o estilo artístico de um jogo, a próxima pergunta é: como que eu vou escolher o estilo que funcione no meu? Em vez de copiar, entre muitas aspas, um estilo que você viu e gostou, há formas de estruturar essa escolha com mais consciências. Um youtuber gringo chamado Like Ruff Driden, que é a minha inspiração para fazer esse vídeo aqui, criou uma teoria sobre 4 caminhos que podem mostrar como você escolher o estilo para o seu jogo. O primeiro caminho é alinhar com o gênero e a mecânica do jogo. O visual tem que servir ao estilo do jogo e não só decorar. Você não pode fazer um jogo só pensando que o visual vai decorar o que já está criado. Não, tem que pensar o visual já fazendo parte de toda a estrutura dele. Se seu jogo é de plataforma, visibilidade importa. Escolha um estilo com boa legibilidade, formas claras e contraste bom. Se for RPG narrativo, você pode investir mais em detalhes, na ambientação e em texturas mais elaboradas. Já jogos de quebra-cabeça, o simples é bem melhor, assim ajudando o jogador a focar só na mecânica que é importante. Um exemplo disso é Portal. Mesmo sendo um jogo com gráficos bons para aquela época, toda a estrutura das salas, por pelo menos uma boa parte do jogo, é bem simples, brancas e sem muitos detalhes, para que assim você foque no que é importante e não seja enganado por nenhuma pista falsa ou qualquer tipo de detalhe. O segundo caminho é usar a referência e, claro, reinterpretar. Escolher a referência é quase inevitável e tá tudo bem, você vai poder escolher. O importante é não copiar, é só você fazer uma reimaginação e uma reinterpretação daquilo, mudar algumas coisinhas para que fique do seu estilo. E se você tá querendo criar um jogo, a um ponto você vai colocar sua cara dentro dele. E quando eu falo cara, não é seu rosto literalmente, e sim o seu estilo, o seu gosto dentro dele. Isso por si só já vai diferenciar dos outros jogos. Para testar, você pode criar artes conceituais, chutar a paleta de cores, comparar jogos, filmes e ilustração. Não necessariamente precisa ser tudo de jogo, você pode pegar de outras mídias. O importante é saber o que você quer passar. Você pode pegar elementos de um jogo ou de outro e combinar. Tipo, gostei da paleta desse e da textura daquele outro. E misturar essas duas coisas. Assim você faz um mashup visual. Uma dica minha é pegar mais 5 referências visuais. Já tá muito bom por aí. O terceiro caminho é começar de dentro pra fora. Qual é o tom emocional do seu jogo? É sombrio? É alegre? Onírico? Pra quem não sabe, onírico é mais relacionado a sonhos, essas coisas. Algo etéreo. Então você tem que se basear para criar seu jogo nesses sentimentos. Use os elementos que você aprendeu durante esse vídeo. Caminho 4. Considerar limitações e recursos. O estilo ideal é aquele que você consegue realizar bem. Os recursos que você tem, o tempo, a sua equipe, ou se for só você mesmo, o que você é capaz. Se é só você no projeto, talvez fazer um gráfico ultra realista 3D seja inviável simplesmente. O GTA brasileiro está fora de questão. Escolha algo mais planejável, algo mais estilizado ou pixelado. Um estilo de arte que você consiga realizar. Quanto à resolução e essas coisas, você tem que prestar atenção. Se você quer fazer um jogo para celular, ele não pode ser extremamente pesado. E nem vale a pena você encher ele de detalhes, já que quase ninguém vai perceber. Minha dica prática é: faça um protótipo e veja o que aquilo transmite. Por isso eu digo, o estilo de arte de um jogo não é apenas um detalhe estético, ele é construído a partir desses elementos. Mas é claro, entender eles é só a primeira parte. A segunda é escolher conscientemente. Os 4 pontos que eu acho que você tem que ter na cabeça é alinhar o estilo com a mecânica do gênero, usar referências e reinterpretá-las. O ponto inicial tem que ser a emoção que seu jogo quer passar e, claro, respeitar suas próprias limitações e recursos. Se você conseguir juntar tudo isso, você vai perceber que criar o estilo de arte do seu jogo é bem diferente de apenas dizer que está bonito ou feio, e sim passa a ser a parte da experiência, algo que comunica antes mesmo do jogador apertar Start. Para mim, Cuphead consegue passar perfeitamente esse tipo de estética, e é uma que eu gosto muito. Cores nos jogos. E sim, é mais importante do que parece. A cor é o primeiro sentimento que a arte emite, mas nesse vídeo eu quero falar algo muito mais do que simplesmente que vermelho é uma cor que representa perigo e que azul representa melancolia. A harmonia das cores é muito mais importante, na verdade. Então vamos dar uma boa olhada na roda das cores e aprender tudo sobre ela. Mas antes, deixa eu me apresentar. Olá, eu sou Lalutka e esse é o meu canal. E agora, indo direto ao ponto, essa é a roda de cores e ela vai ser a sua principal ferramenta para colorir e criar paletas. Através dela você vai descobrir quais cores são análogas, complementares e triáticas. E para quem não sabe, esses três são formas de relações entre cores. Tipo, cores análogas são cores vizinhas, ou seja, ficam lado a lado. Essas cores são harmoniosas entre si, então são usadas juntas porque trazem naturalidade. Se o cenário é azul e você usa um azul esverdeado ou verde junto, o resultado é um mundo harmonioso e relaxante. Outro tipo de relação é cores complementares. Aqui são cores opostas na roda de cores, e são usadas normalmente para destacar algo, já que tem um contraste bem forte entre elas. Então quando você
você fizer um desenho e quer dar destaque a algo nele, é só usar cores complementares. E outro tipo de relação são as cores triáticas. São 3 cores que estão igualmente espaçadas dentro da roda de cores, formando um triângulo. E isso traz equilíbrio entre contraste e harmonia. E é excelente para fazer desenhos que não são bagunçados visualmente. E são através dessa relação entre cores que jogos como Shadow of the Colossus que passa aquela sensação de mórbido e vazio. As cores desse jogo são mortas e com pouca saturação. E isso, junto com a direção de arte mais o som ambiente, faz com que o Shadow of the Colossus seja essa obra de arte que ele é. E assim passando exatamente a sensação que o criador do jogo quis passar. Outro exemplo é Terraria, e com aquelas cores vibrantes, faz com que a gente queira explorar aquele mundo. E como Terraria é um jogo que envolve exploração, isso cabe perfeitamente na ideia do jogo. E bem, nesse ponto você já deve ter entendido que o que eu quero falar aqui é que cores são importantes. Elas servem literalmente para a comunicação não verbal. Só de ver a cor vermelha você já vai deduzir que é um inimigo. E falando em vermelho, vamos começar falando dessa cor. O vídeo vai ser dividido entre cores, então bem, vamos começar. As cores também são divididas entre cores frias e quentes, e vermelho obviamente está nas cores quentes. E quando a gente divide a roda das cores por temperatura, ela fica desse jeito. As cores quentes avançam, parece vir até você, já as frias recuam, criam profundidade. Nos jogos isso é usado para guiar o olhar. Um cenário azul faz você olhar para o personagem vermelho no centro. É uma forma sutil de controle visual, além de claro emocional. Jogos como Hades usam essa técnica o tempo todo. O fundo usa cores frias, e os inimigos têm tons quentes, mantendo a sua atenção onde realmente importa. Vermelho é a cor que mais chama a atenção do olho humano. É a primeira que a gente enxerga e também a primeira que o cérebro interpreta como alerta. Desde nossos instintos primitivos, o vermelho está ligado ao sangue, ao fogo e à sobrevivência. E por isso que nos jogos ele é usado para tensão, urgência e impacto. E esse é o motivo da sua tela ficar piscando em vermelho quando você está com pouca vida. E os inimigos e os chefes também costumam ter tons avermelhados. Mas vermelho não é só perigo, senão seria muito simples. Ele também pode representar paixão, poder e vida. Depende da saturação e do contexto. Em Doom, por exemplo, o cenário é mergulhado em tons avermelhados, o que faz um jogador se sentir em constante perigo, sempre em movimentação e sempre reagindo, o que combina perfeitamente com Doom, né? Porque ele é basicamente isso. É um boomer shooter de tiroteio frenético. Por vermelho ser representado também como amor e emoção, nós temos jogos como Celeste em que o cabelo da protagonista muda para tons avermelhados conforme ela enfrenta seus próprios medos. Tipo, em Pac-Man, o fantasma vermelho, que é o Blink, é o mais agressivo, e o design usa o simbolismo vermelho para sinalizar que ele é o mais perigoso, e é o que deve ser evitado a todo custo. E em Call of Duty, por exemplo, o ponto vermelho no minimapa é um feedback visual instantâneo que condiciona o jogador a já saber que tem um perigo à espreita. Se o vermelho é o calor, o azul é o frio. O azul representa a melancolia, a água, o céu e a solidão, e normalmente é utilizado para trazer calma para o jogador, e é bastante comum ser usado em jogos introspectivos e melancólicos, mas também pode criar uma atmosfera de isolamento. Em jogos como Subnáutica, o azul do oceano profundo não é nem um pouco reconfortante, na verdade é bem assustador. A cor da vastidão é diferente. O fator legal do azul representar frio é que nos remete a ventos gelados ou simplesmente o ar gélido. Isso serve tanto para trazer aquela sensação de solidão, como também de respiro, servindo para trazer calma e tranquilidade para o jogador. Jogos como Mega Man, por exemplo, tem a predominância de tons azuis para criar um personagem que é visto como confiável e racional, e serve perfeitamente como um contraste das cores quentes dos seus inimigos. Já no Zelda Twilight Princess, o reino do crepúsculo é dominado por tons azuis, transmitindo a sensação de melancolia e estagnação. Amarelo é a cor da luz e da descoberta. É uma cor que chama atenção, mas sem pesar tanto igual ao vermelho. Ela não vai te trazer sensação de perigo, e nos jogos ela costuma ser usada para guiar o jogador, a famosa tinta amarela. Mas é muito mais do que isso. São pequenas indicações de onde ir e do que observar. E o amarelo até que pode quebrar a imersão do jogo sim, mas ele garante que o jogador não vai se sentir perdido. Em Mirror Edge, o amarelo é usado de forma extrema, para indicar o caminho que a pessoa tem que seguir, os objetos que são interativos e tudo mais. E tudo do jogo é retirado para que esse seja o único ponto de foco, transformando a cor em uma mecânica do próprio parkour. Já em Borderlands, o amarelo é usado para indicar loot de alto valor. É uma recompensa, afinal de contas, o amarelo também é ligado ao ouro, ou seja, a tesouros. Isso explora a psicologia da recompensa, associando a cor mais brilhante à dopamina da descoberta. E a esse ponto do vídeo, vocês já devem ter percebido que eu não estou falando de nenhum jogo monocromático. Isso porque eu quero mostrar que as cores não precisam ter 100% de destaque. Um exemplo disso
isso é a regra 60-30-10. É uma regra utilizada em filmes, mas bem, se aplica a tudo que existe de arte, sites, jogos, desenhos e tudo mais. Essa regra implica que quando você for dirigir uma cena, para ela ser bem executada, ela precisa ter um certo padrão de cores. Ela precisa ter 60% de uma cor dominante na cena, 30% de uma cor secundária e 10% de uma cor complementar, uma cor que gere destaque. Essa regra se aplica a quase todos os conceitos artísticos e funciona muito bem, mostrando que tanto 60% quanto 10% são capazes de transmitir sensações para o jogador. Um exemplo bom é Portal, em que 60% da sala é branca, 30% é preta e 10% são cores variadas. E como a cor branca é a predominante, todas as cores servem para complementar ela. O roxo é a cor da transição, é a mistura do vermelho com azul, e por isso ele é intrinsecamente ligado ao mistério, à magia e à corrupção. O roxo, quando é saturado, ele brilha como se fosse magia, mas quando é desaturado ou muito escuro, ele simboliza a sombra. Em jogos como Hollow Knight, Ori e Destiny, eles são usados para simbolizar elementos místicos e sonhos. Final Fantasy mesmo, o roxo é tradicionalmente usado para representar magia negra. Mas uma coisa mais interessante do roxo, em oposição à cor amarela, que é usada como luz, iluminação e tudo mais, roxo é usado como escuridão, até porque é muito difícil se usar preto para fazer coisas escuras, por mais contraditório que seja. Muitas vezes para o jogador o design quer mostrar algo no escuro, ou que se passa durante a noite, só que se usar preto, o jogador não vê nada, e por isso o roxo é a solução ideal, pois permite o jogador ver e ainda assim consegue passar a sensação de escuridão para o jogador, e por isso você vai ver tantos cenários à noite sendo representado pela cor roxa. E no caso de pixel art, por exemplo, a cor preta normalmente é utilizada para fazer contornos. Então se você for fazer sombra com a cor preta, vai ficar algo muito bizarro. E por isso é utilizado o roxo. Talvez isso se aplique a desenhos à mão também. Mas eu sou péssimo nesse estilo, então realmente não faço a menor ideia. Se você desenha, por favor, coloca nos comentários. O verde é a cor da natureza, da vida e do equilíbrio. O verde também é frequentemente utilizado para fazer paletas análogas, já que ele tem um senso de harmonia e continuidade muito grande. Mas em contramedida a isso, ele não é muito utilizado em paletas de cores complementares. Isso porque a cor complementar de verde é rosa, uma cor que, tirando as flores, que aí sim é perfeitamente harmonioso com verde, é uma cor que não é muito abundante, então é difícil de ser utilizado. Embora se você usar em comparação às outras cores, você vai perceber que as outras cores também têm esse tipo de relutância. Tipo, muita gente pode pensar que a cor complementar do azul é o vermelho, mas na verdade é o amarelo. O vermelho tá mais perto do azul do que a gente pensa, e tirando o céu azul com o sol, é uma combinação de cor difícil de se encontrar na natureza. Mas de qualquer forma, o verde não é apenas cor e renovação, e é muitas vezes utilizado como símbolo de veneno. O branco é a soma de todas as cores, e o preto a ausência de todas elas, e por isso muitas vezes é utilizado para representar extremos, vida e morte, esperança e medo. Em Gris, o branco simboliza renascimento, as cores vão voltando conforme o protagonista vai superando o luto. É literalmente uma história contada pela cor, e em Limbo, o preto é tudo. Aqui o contraste entre a luz e a sombra gera medo, e por branco e preto ser o maior contraste que existe, é por isso que existem tantos jogos preto e branco, já que eles conseguem criar uma estética única. E como o branco muitas vezes é utilizado como símbolo de pureza ou de simplesmente algo para ser preenchido, ele é bastante utilizado em papéis principais, tipo Ori e Hollow Knight, para que assim o jogador preencha o personagem principal com o que ele está sentindo. Agora, com tudo isso em mente, você já sabe que as cores têm temperatura e vão do calor do vermelho até o azul gelado. Além disso, cores também têm luminosidade, sendo marcada por preto e branco, mas que pode ser sim substituída por amarelo e roxo, principalmente quando a gente tá falando de pixel art. E também lembrar que as cores têm saturação, e isso importa muito se você quer uma estética animada, com cores fortes e vibrantes, ou uma estética mais morta e vazia, e são excelentes para cenários melancólicos. De qualquer forma, quando você for montar uma paleta de cores, você tem que escolher sabiamente. Elas precisam ter harmonia entre si. Você pode fazer isso de duas maneiras, ou pegando uma paleta pronta que já tem harmonia na internet, por exemplo no Palette List, que tem muitas paletas de cores muito boas, ou você pode montar a sua, e para isso eu aconselho usar uma roda de cores. Assim você vai saber exatamente qual é a cor análoga, complementar e tudo mais. Algo que eu sempre uso para fazer sombras, porque é um saco fazer essas cores apenas olhando. E só com isso, mudando as cores, você já vai conseguir transformar um desenho feio em um ótimo desenho. Quando o jogo é realmente bom visualmente, ele não só te mostra um mundo, ele te faz sentir nele.
Mesmo que eu tenha outros vídeos sobre pixel art aqui no canal, esse daqui é diferente, eu quero focar totalmente na parte prática, e por isso vai ser um passo a passo. E eu vou mostrar exatamente o que eu gostaria de ter visto quando eu comecei, como escolher as ferramentas certas, como montar o seu estilo e tudo mais. Primeiramente, você escolhe a ferramenta que você vai usar para desenhar. Pode ser o Photoshop, o Krita ou seja lá o que for, porque eu já vou te adiantar que não existe o melhor, todos fazem a mesma coisa, colocam pixels na tela. Desde que faça pixel art tá ótimo. Eu recomendaria o Pixel ou a ZPrite. O Pixel é de graça e o ZPrite é pago, mas eu recomendaria o ZPrite. Tem mais funcionalidades e plugins, e mesmo ele não sendo de graça, compilar o código dele é. E com isso eu quero dizer que o código dele é aberto para o público, e a própria empresa permite você compilar o código dele. Se você fizer isso, você vai poder usar o ZPrite com todas as funcionalidades dele e de graça. E é só você procurar na internet como compilar o código do ZPrite que você vai achar vários tutoriais por aí. Agora referências. Muita gente tenta começar pixel art do zero, sem olhar pra nada, e aí fica perdido. Referência não é trapaça, é literalmente como artistas aprendem mais rápido. No começo você vai ter que se inspirar bastante nos desenhos dos outros, mas depois de um tempo você vai conseguir andar com as próprias pernas. Então escolha jogos que você gosta e que tem o estilo que você quer seguir. Stardew Valley, Celeste, Power Rage, Enter Gungeon ou Mori são apenas exemplos de jogos de pixel art que tem uma arte excelente, e só olhando para esses jogos a gente consegue perceber o nível de diversidade que existe em pixel art. É um estilo muito variado, e uma dica para quem está usando a ZPrite, você consegue abrir dentro do seu programa uma aba só para referências. Isso já vai ajudar bastante. Tá vendo porque eu disse que a ZPrite é meu favorito? Dá para você abrir tipo umas 15 abas e mesmo assim não vai pesar nada no seu computador. O programa é tão leve que roda na torradeira. E voltando a falar sobre estilos de pixel art, isso também é algo que é bom você escolher antes de começar a desenhar. Pixel art tem milhares de estilos: minimalista, retrô, fofo, estilo SNES, além de, claro, perspectivas. Tem a side-scroller, que é esse estilo de pixel art de lado, normalmente usado em jogos de plataforma. Tem o top-down, que é basicamente essa perspectiva de cima para baixo, bastante utilizado em jogos do estilo RPG Maker. E também tem 3D, que em muitos casos é chamada de voxel. De qualquer forma, o estilo define tudo: o tamanho da sprite, o número de cores e o nível de detalhes. E se você não define um estilo, seu desenho vai virar uma mistura. Então primeiro escolha: você quer um desenho simples e limpo ou um cheio de detalhes? É inspirado em algum jogo específico? Se for, é mais fácil basear desse jeito. Defina isso antes de desenhar. Escala é basicamente o tamanho do seu sprite, e é isso que vai influenciar o resultado. 16 por 16 é pequeno e exige precisão. 8 por 8 nem fala, né? Mas já 32 por 32 é equilibrado, não é nem pequeno demais nem grande demais. Mas se você quiser colocar ainda mais detalhes, 48 por 48 ou 64 por 64 permitem isso. E se você está começando, eu recomendo 32 por 32. É pequeno o suficiente para parecer pixel art, mas é grande o suficiente para que você não sofra desenhando pixel por pixel. E lembre-se, uma arte feita em 16 por 16 é completamente diferente de uma arte feita por 64. Então escolha uma escala e mantenha ela no projeto até o fim. Há duas formas de começar a desenhar pixel art. O primeiro é você começar a desenhar pelo contorno. Você faz o contorno de um personagem ou de alguma coisa e depois simplesmente vai preenchendo ela. E essa é basicamente a maneira de desenhar padrão. Muitas pessoas desenham dessa maneira em outros estilos, então quando vem para pixel art fazem a mesma coisa. Mas na minha opinião a melhor maneira é pela silhueta. Você basicamente preenche a forma geral do que você quer desenhar, como se fosse um bloco, sem detalhes, sem linhas internas, só a massa, e depois você vai polindo ela. É quase como esculpir, em que você vai tirando pixel por pixel até que o desenho fique da forma que você quer. Isso ajuda muito a criar personagens com proporções claras e com a leitura rápida. Isso para mim é excelente para fazer efeitos mágicos ou cenário. Existe uma terceira maneira também, quando as pessoas começam a desenhar fazendo o esqueleto do personagem primeiro e depois preenchendo ele. Eu particularmente não gosto, mas é bom que vocês saibam que existe. E com isso tudo você já consegue desenhar. E aqui eu apresento para vocês a regra da silhueta.
silhueta. A silhueta é o coração da pixel art. Se o seu personagem fica legível só pelo contorno, isso significa que o design está funcionando. Então faça o teste. Veja se você consegue reconhecer o seu desenho só pela silhueta. Pinte tudo de preto. E se mesmo assim você consegue saber o que é, então tá ótimo. Seu desenho está icônico. Agora, se sua silhueta parece um borrão que se mistura com o fundo, você precisa fazer alguns ajustes. Um exemplo bom disso é Undertale, que você consegue reconhecer todos os personagens só pela silhueta, sendo que na verdade o design dele é pensado dessa maneira. Primeiro na silhueta e depois nos detalhes. Outra dica aqui também é a regra das linhas. Em pixel art, linhas são extremamente importantes, mas evite linhas longas e completamente retas. Elas deixam a sprite artificial, e também evite linhas muito inclinadas. Elas criam serrilhado, o que pode chamar muita atenção. O segredo é combinar pequenos degraus, um pixel reto e um diagonal, e assim vai indo. Isso cria linhas com curvas suaves, até mesmo em uma grade quadrada. Agora vamos falar um pouco mais sobre cores. Cores são onde a maioria dos iniciantes se perde, mas fica tranquilo que eu vou simplificar aqui. Use poucas cores, 3 tons já é o suficiente para uma sprite. O ideal é ter uma cor base e uma cor que gere destaque, ou seja, uma cor complementar. Essa é uma regra que é usada bastante no cinema e no mundo da moda. Roupas e desenhos seguem essa regra, que é chamada de regra 60-30-10. Não é um nome muito bom, mas é como ela é. Diversos filmes utilizam e se você seguir elas, você já vai conseguir fazer sprites muito bons. Tipo, você não precisa seguir a risca, você pode quebrar ela um pouco. Pode colocar uma cor análoga a mais, ou simplesmente fazer um desenho sem cor em destaque, mas ela serve como um guia muito bom. Eu explico isso melhor no meu vídeo sobre teoria das cores, mas bem por cima é isso. Outro ponto importante para saber das cores é a saturação. Ela é o que define o quão viva é a cor. Cores totalmente saturadas gritam demais, e cores totalmente desaturadas ficam mortas. Então ajuste aos poucos. Mas isso você vai saber por causa do estilo que você escolheu e por causa das referências que você está usando. A temperatura também influencia bastante as suas cores. Cores quentes como o vermelho representam calor, alegria e movimento. Já cores frias como azul representam solidão, melancolia e frio. Você vai conseguir usar isso quando quiser destacar alguma coisa na sua pixel art. Essa parte aqui de colorir é de fato muito importante. Cores é o que vai dar vida à sua pixel art, então tem que fazer direito. E para isso eu recomendo você sempre usar uma roda de cores do seu lado. O Azerprite tem dentro dela uma própria, então você consegue utilizar por lá, mas no site da Adobe também tem uma. E com essa roda de cores você vai conseguir fazer paletas que combinem entre si, literalmente cores harmoniosas, já que é o que faz seu jogo ficar visualmente agradável. E se você não quiser fazer uma paleta, tá tudo bem, tem muitas pela internet pronta. E sinceramente eu recomendo para quem tá começando. O site Lostpack Palette List, vou colocar aí na descrição o link, ele tem milhares de paletas de cores prontas, feitas especificamente para pixel art, cores que são harmoniosas e funcionam. Então eu recomendo você baixar alguma de lá e usar para colorir o seu desenho. E agora outra pergunta que muita gente pode se fazer é se deve ou não contornar pixel art. E isso depende do estilo. Normalmente você usa o contorno para dar destaque a alguma coisa, principalmente para destacar do fundo, ou seja, do cenário do jogo. Então é bom você usar dessa maneira. E se você for usar o contorno, você não precisa usar sempre preto. Stardew Valley faz isso muito bem. Ele apenas deixa um tom mais escuro dentro da própria cor daquela sprite. Assim destaca do fundo, mas nem tanto. Isso funciona muito bem para sprites que decoram o cenário, mas que também tem interação com o jogador, fazendo esse meio termo. E isso por si só dá muita mais vida para pixel art. Iluminação também é uma parte muito importante da coloração. O que você deve fazer é escolher uma fonte de luz, sim, só uma fonte, e fazer as sombras do desenho a partir desse ponto. Normalmente é utilizado como se a luz estivesse no ângulo superior direito ou esquerdo. Isso vai funcionar para a maioria das pixel arts. E se você não definir isso, vai iluminar tudo, ou não ter luz alguma. Isso vai matar o volume da pixel art. Então faça sombras de um lado e luz do outro. É simples e eficiente. E pronto, esse é o guia passo a passo para desenhar pixel art do zero. Se você quiser uma parte 2 onde eu abordo animação e tileset, comenta aí embaixo. E eu vou ficando por aqui.